Sejam bem-vindos. Nós vamos fazer uma livinha aqui dentro para aproveitar melhor o som, né? Senão fica o som misturado com o barulho lá de fora. Bom, como vai ficar gravado, eu vou começar já a dizer sobre aquilo que eu estava falando ontem, que é assim. Os números de Grabovoi é uma ciência que está muito ligada à numerologia, porque são códigos alfanuméricos. Só que depois que eu comecei a observar as sequências, né, deles, comecei a ficar preocupada, porque como eu conheço numerologia tem 53 anos, que eu estudo e faço mapas, obviamente eu comecei a perceber que aqueles códigos, pelo menos os que eu sabia que em sequência poderiam trazer problemas, estavam sendo divulgados como sendo a solução. E não é a solução. Esses códigos de números sequenciais, eles causam dificuldades, causam problemas. Então são códigos alfanuméricos que estão incidindo sobre a sua vida de uma forma negativa. Então eu comecei a desconfiar de que aquilo ali ou era inocência, eles estavam sendo usados, esses irmãos Grabovoi estavam sendo usados, né, para disseminar, para difundir, para expandir, né, códigos nocivos, ou eles deliberadamente estavam fazendo isso, né? Então, como eu não sei se é uma coisa ou se é outra, é sempre bom que a gente saiba, porque a informação nos traz segurança, né? A numerologia está aí para explicar muita coisa. Então, as sequências, por exemplo, do 111, eu não sei se tem algum número Grabovoi que sequencie o número 1. Quando eu digo sequência, é 111, são 3 em sequência, ou mais de 3 em sequência. De qualquer maneira, quando eles estão em sequência, considerados nocivos, tóxicos, por exemplo, o 1, ele vai, em sequência, vai causar para você, né, um longo período de paralisia, limitação, provocar inclusive doenças ligadas à circulação, tais como derrame, infarte, embolia, aneurisma. Isso é uma coisa muito séria, não é? Porque são vibrações. E a gente já aprendeu sobre códigos alfanuméricos, né, que eles estão ali para estimular, para manifestar alguma coisa. Essa alguma coisa, quando é uma sequência do número 1, por exemplo, né, colocando um ao lado do outro, né, pelo menos minimamente 3 vezes, quer dizer, 1, ou mais do que isso, ele vai exatamente acontecer isso. Ele vai estimular você a uma série de situações de limitação, que eu acabei de dizer. Limitação, falta de coragem, longos períodos de paralisação, doenças ligadas à circulação, como derrame, infarto, embolia e aneurisma. Olha só o perigo. Quando é o 2 em sequência, 2, 2, 2, ou mais do que 2 em sequência, quer dizer, 2, 2, 2, 2, 2, 2, quanto mais 2 tiver, mais está estimulando isso acontecer. Mais está estimulando a manifestação daquilo ali. O que é aquilo ali? O 222 estabelece o quê? Ele mexe com a sua autoconfiança, leva você à indecisão, torna você capacho de tudo e de todos, pode colocar você como uma pessoa hipocondríaca, sujeita a doenças que causem dependência. Olha só, isso não é brincadeira, né? Quando eu vi as sequências ali, eu comecei a ficar preocupada de que esses números Grabovoi não eram a nosso favor, eram contra nós. E a ciência da numerologia explica por quê. O 3, né, tem a ver com a comunicação, então provoca a incompreensão, né, falta de diálogo, discórdia, dificuldade em se impor, causa doenças inclusive respiratórias. A sequência do 4, 4, 4, 4, ou mais do que 3 4 em sequência,
que tem a ver com trabalho, né? Torna difícil qualquer realização. As atividades são árduas e sem compensação, provoca frieza, indiferença, podemos causar doenças de articulação, reumatismo, enrijecimento das artérias. Quando é o 5 que está em sequência, 5, 5, 5, como eu falei ontem, estimula até o suicídio, né? Então, tem a ver com a instabilidade financeira e emocional, causa mudanças não desejadas de casa, de profissão, de meio social, doenças superficiais mais destrutivas, estímulo ao suicídio. Quando é o 666 ou uma sequência de 6, que pode ter o número que for, 666, indefinidamente, que tem a ver com os afetos e qualquer sentimento ligado ao coração, traz decepções com os amigos, com sócios, parentes, cônjuges, provocando doenças cardíacas. O 777, ou mais do que 3 vezes o 7, né? Pode ser 5 setes em sequência, pode ser 8 setes em sequência, pode ser a quantidade que for. Minimamente 3 setes. A partir dali, o aumento de 4 setes, 5 setes, 6 setes em sequência vai ficar piorando mais. Então, o 777 é indecisão, intolerância, trazendo afastamento dos outros e da própria pessoa. Provoca, inclusive, um sentimento de solidão, de doenças nervosas. A sequência do 888, né, dificuldade financeira, social, trazendo problemas de doenças graves, longas, de pessoa conhecida, de parente. Quando eu disse, acho que foi ontem, que o 888 fazia você ter que cuidar de pessoas com doenças longas, doenças que vão se arrastando durante anos, também pode ser para você também, tá? E o 999 é relação também a finanças, causando grandes perdas, é a coisa da falência e das grandes perdas. Inclusive, quando a gente encontra o 999 numa sequência dentro da numerologia, a gente fica preocupado porque às vezes a pessoa está até no período do desencarne dela, tá? Podendo trazer grandes provações de todos os tipos à pessoa, inclusive o próprio desencarne, tá? Eu já vi isso em mapa e não deu outra, né? Não deu outra. Ali estava dizendo as provações que a pessoa ia passar e as dificuldades das possibilidades de desencarne. Então, é só para a gente poder entender, né, que códigos alfanuméricos são números, letras e símbolos que podem ser só números, só letras ou só símbolos, ou a mistura de todos eles, que vão causar uma manifestação. É pura física quântica. Vão causar uma manifestação, e dependendo do que seja, dependendo do que esteja ali em sequência, ou até aleatoriamente, pode ser até que seja a combinação de outros números, mas eu sei que os números sequenciais iguais são problemáticos, sempre soube. E quando eu comecei a ver números sequenciais dentro da ciência dos Grabovoi, eu comecei a ficar preocupado de que aquilo ali estava causando dano, né? E aí a pergunta que fica isso é de uma forma inocente? Será? Isso é deliberado, né? A pessoa está fazendo de propósito isso, para ficar estabelecendo algum tipo de planejamento de materialização de alguma coisa ruim, né? Então, a ciência, né, dos números do Grabovoi é uma ciência verdadeira, ela não é fake, nada disso. Sempre disse desde o começo, é uma ciência bem bolada. Agora, será que aqueles números que estão sendo colocados para você usar são números a seu favor?
são números que vão te manifestar coisas boas, como é que você vai saber? Você sabe sobre isso? Você estudou sobre isso? Você se aprofundou sobre isso? Você foi buscar as informações sobre isso ou só aceitou a ideia e incorporou na tua vida? Isso é um problema, isso é um perigo. Eu conheço isso, eu estudo isso há mais de 50 anos. Os números são códigos alfanuméricos. Um nome é um mantra. Um número é um mantra. Uma combinação de letras e números e símbolos são mantras de materialização. Até porque a gente já aprendeu que os códigos alfanuméricos é que manifestam a Matrix. Por isso que a gente no domingo faz lá o hackeamento da Matrix, tirando os códigos alfanuméricos que manifestam o quê? As doenças, a guerra, a desonestidade, tudo aquilo que a gente quer retirar ali da malha da Matrix, que é tudo alfanumérico. Nenhuma imagem vem passeando pelo espaço, né? Não existe essa da imagem vem vindo, né? Passeando pelo espaço. Não, os códigos vêm e se manifestam através de pessoas, de aparelhos, e se manifestam através de imagem e som. Se é aparelho, né, vai se manifestar numa tela. Se é um ser humano, vai se manifestar através dos nossos 5 sentidos. Mas são códigos, eles vêm como códigos, né? Vêm como códigos. Boa pergunta, Vinícius. Como é que a gente pode neutralizar isso? A gente é bombardeado o tempo todo, tanto é que tem até uns plásticos que se vendem no mundo verde para colocar nas televisões, nos computadores, que são, né, mantras, imagens, desenhos, né, que são mandalas, né, melhor dizendo, mandalas de neutralização dos códigos, né, que saem dos aparelhos, porque esses aparelhos todos estão nos monitorando. Eles são espiões, eu já ensinei sobre isso. Isso já foi denunciado, inclusive, na internet pelos militares que denunciaram as máquinas nos subterrâneos. Para neutralizar isso, você basta dizer para a máquina da cura sugar todos os códigos alfanuméricos que são injetados através do seu chakra ômega, que é por ali que entra, é a nossa antena. Todos os códigos alfanuméricos tóxicos e nocivos, são palavras que já estabelecem já que aquelas manifestações que vão contra nós não podem entrar. É como se você tivesse colocado um porteiro na porta, para você fazer um filtro dessa matrix, né? Não, Gina, não estou falando nada disso. Os códigos alfanuméricos são códigos que podem ser a nosso favor e podem ser contra nós quando vem da Matrix. Quando vem da Matrix, eles não querem que você fique feliz. Eles vão colocar códigos alfanuméricos dentro de você e que você vai manifestar eles através dos seus 5 sentidos, que é o que a gente vê da realidade, para você ter doença, para você atrair situações trágicas, né? Que é assim que a Matrix acontece. Os códigos alfanuméricos do bem, né, podem ser atraídos para você a partir do momento em que você faça com que a máquina da cura, né, faça um filtro para que só passe os alfanuméricos do bem, né, que a cama fotoelétrica restaure, né, toda a tua manifestação dos códigos alfanuméricos benévolos, né, que beneficiam você, né? Então, os códigos alfanuméricos, eles podem trazer coisas boas e podem trazer coisas ruins. As coisas ruins estão na tela, né, na tela da Matrix, que está envolvendo todo o planeta Terra. Essa tela está sendo enfraquecida através da mônada de Cryon. Cryon é uma mônada, né? 144 almas que juntas, né, estão trabalhando para enfraquecer essa tela Matrix, que
Que a Matrix não quer que você fique bem. A Matrix não quer que você tenha uma vida saudável, maravilhosa. A Matrix, ela vai injetando em você códigos alfanuméricos para você ter doença, para você ter infelicidade, para você ter desequilíbrio, para você ter manifestação de pobreza, tudo isso. O que nós estamos aprendendo com os seres benevolentes é que a gente pode aproveitar os códigos alfanuméricos e colocá-los a nosso favor. É colocá-los a nosso favor. Então, se você está usando os Grabovoi, eu não vou fazer nenhum bombardeio contra nada. Eu não sou de fazer isso. Mas tomem cuidado, porque se você tiver códigos alfanuméricos sequenciais, como eu falei agora, isso não é a seu favor. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Então tome cuidado com isso, tá? Até porque a gente já aprendeu que a gente pode usar os códigos alfanuméricos para nos beneficiar. Né? Peça para a máquina da cura sugar todos os códigos alfanuméricos que sejam tóxicos e sejam nocivos à sua vida. Ponto. Né? Coloco isso em modo normal, 24 horas por tempo indeterminado e deixa funcionando. Você vai começar a limpar, vai começar a filtrar tudo que está sendo injetado em você. É assim que funciona. A gente está aprendendo junto sobre isso. Eu já sabia disso de uma forma diferente, porque eu sei através da numerologia. O que eu faço na numerologia? Eu dou uma assinatura, pegando o melhor do nome da pessoa, para ela ter os códigos benéficos para ela. Eu dou letras e números, às vezes só letras, dependendo, né? Aproveitando do que há de melhor no nome da pessoa. Para quê? Para ela ter ali uma logomarca, ali um talismã daquelas letras ou letras e números, para atrair aquilo que há de melhor. Eu pego aquilo ali e digo, olha, eu vou usar aquilo ali para atrair. Então use aquilo ali para atrair. Então os mapas que eu estou fazendo de uns 2 meses para cá, não antes, 2 meses para cá, eu estou colocando esses códigos do bem. Eu estou juntando as letras que em conjunto são benéficas em termos de manifestação de alfanuméricos, para você ter sempre perto de você, ou desenhando, ou mandando fazer uma medalhinha, ou fazendo um carimbo e colocando isso o tempo todo em todos os lugares, que são alfanuméricos que te beneficiam, sempre aproveitando o que há de melhor no seu nome. Eu não quero sair do seu trajeto, porque ali dentro do mapa ele também diz, né, qual é a tua missão, qual é o teu talento. Eu não posso desconfigurar a tua vida porque o seu nome não lhe é benéfico. Às vezes a pessoa tem um nome que é completamente contra ela. Se combinar o primeiro nome com qualquer sobrenome também não adianta. Eu já fiz isso várias vezes, tem várias pessoas que eu estou fazendo mapa, inclusive, e fiz mapa delas, que eu tive que dizer, olha, a melhor forma de você se beneficiar é aglutinando seu nome, ou então reduzindo ele, né, o primeiro e fazendo, né, só a primeira letra de cada sobrenome, porque eu percebo que aquele nome ali é contra ela quase que em todos os aspectos, né? Então, eu não posso dizer para vocês, né, porque isso é um estudo que a gente faz e tal. E o que eu estou dizendo para vocês é tão somente para tomar cuidado das sequências. Então, se tiver numa porta de um trabalho, de uma empresa, o número 111, danou-se, não vai conseguir decolar. Se a pessoa estiver na porta da sua casa, né, o número 333, eu moro no 333, que barato, 3 juntos, isso é ótimo. Não, isso aí isso vai trazer discórdia, você vai brigar com todo mundo, com a vizinhança e com todo mundo que chegar na tua porta.
É isso só que eu estou avisando, né? Cuidado com esses números sequenciais que estejam na porta da sua casa, na porta do seu trabalho, né, do seu consultório, da sua loja, né? Curiosamente, eu entrava em lugares que tinham sequências numéricas e perguntava, né, desavisadamente ali, né, conversando, né, como não quer nada, para fazer ali uma estatística, né, se eu visse ali uma sequência de 1, se fosse uma loja, eu entrava e... Como é que vão os negócios? E tá no meio lá da conversa, tá tudo bem? A pessoa dissesse não, tal. Aí eu dizia logo, tira esse 1 da porta. Cura isso aí. Né? Bota uma letra C disfarçada, uma letra C dentro desse 1. Né? Joga uma letra C como se fosse uma moldura, que aí você transforma aquilo num 6 só, que é tudo de bom. 6 é amor, é abundância, prosperidade, né? Favores, enfim, a coisa é boa, né? De se ter na porta. Bom, isso é só para a gente ter uma ideia de que nem tudo é pro nosso bem, tá? Então tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho para que a gente não possa depois se arrepender de ter ficado lá, né, regando a planta que a gente não quer que cresça. Porque você fica o tempo todo falando num número sequencial, como se estivesse materializando algo que não é. Porque o que vai materializar é o número, é o código, não é a tua vontade. O código é que vai materializar. E você está pensando que está materializando uma coisa, está materializando outra. Porque os códigos é que estão ali funcionando, definindo, direcionando aquilo que você está fazendo. Então a gente não deve ficar fazendo aleatoriamente, fazendo sem pesquisar, fazendo sem observar, né? Sem procurar saber do que se trata, porque senão você está só fortalecendo aquilo que você não quer que cresça. Quando eu falei que na página do amigo meu, eu queria que as pessoas só postassem sugestões, né, sobre vários assuntos em relação aos animais, colocassem uma história com final feliz, mas só colocassem a foto do final feliz. Então não colocasse animal em sofrimento, filmezinho do animal em sofrimento, nada disso. Por quê? Porque eu aprendi desde muito cedo que quando você fortalece uma imagem, um filme do lado ruim, do sofrimento, daquela coisa ruim, aquilo se estende, aquilo se multiplica, aquilo se manifesta, aquilo se fortalece. Então, se você vai contar uma história de resgate com final feliz, dê um breve relato da parte ruim e fortaleça o relato da parte boa. E diga, ele está ótimo, está feliz, olha só a foto dele com um sorriso, não sei o quê. Por quê? Você está fortalecendo, manifestando, não só para aquele animal, como para as pessoas que estão acompanhando a página, que aquilo ali é o que você quer que cresça, que manifeste, que permaneça. Eu aprendi isso com eles. Eles sempre diziam, não regue a planta que você não quer que cresça. Não fica contando tragédia, ressuscitando desgraça, fazendo com que aquelas histórias que já acabaram, que são histórias de outras vidas, histórias que te contaram que você viveu, que você fez e aprontou e matou e te estrupiou, ou então situações do seu passado que você não esquece. Quanto mais você fala sobre isso, quanto mais você edifica isso, quanto mais você fortalece isso, mais isso volta a viver na sua vida, mais isso volta a permanecer na sua vida, mais isso vai ficar presente na sua vida. E eu, quando falo, por favor, na página dos bichos, né, do amigo meu, coloque as coisas sempre numa esperança,
sempre numa solução, né? Não coloque as coisas pelo lado negativo, pelo lado degradante. Por quê? Porque a gente não quer que perpetue mais isso, que isso não aconteça mais, né? Então, bichinho com roupa, fazendo macaquice para as pessoas, isso aí é a falta de amor e de respeito aos animais. Os animais não nasceram para botar roupinha, brinquinho, para fazer macaquice, né? Não, ainda mais aquelas coisas que a gente vê que o cara tá dando amendoim lá pro bicho, dando lá a balinha pro bicho para ele ficar fazendo a macaquice em frente à câmera, que ele está sendo doutrinado, disciplinado, condicionado. Eu tenho verdadeiro horror a isso. Horror. Por quê? Porque a pessoa está mercantilizando aquele animal para fazer graça na internet e ganhar seguidores. Ele não gosta de bicho, é coisa nenhuma. Ele está usando o animal para poder ter popularidade. Vamos agora ao que é sério, né? Vamos lá, a seriedade da coisa. Para quem está chegando, vamos explicar direitinho sobre as máquinas, né? As máquinas estão em dimensões superiores, acredito que lá para a oitava, sétima, oitava, nona dimensão, ou talvez até um pouco menos, sexta, sétima, com os seres benevolentes que eu conheço, porque há 25 anos eles se aproximaram do grupo que eu coordenava, chamado Grupo Jade, e faziam cirurgias no último domingo do mês. Cirurgias essas que acabavam sendo uma referência de bons resultados. Muita gente veio de vários lugares, inclusive do exterior, para fazer cirurgia lá conosco. E eles fizeram cirurgias de casos considerados incuráveis, né? E nós, durante bastante tempo, acho que foram uns 7 anos, ficamos, né? E se aproximaram logo no início, não, se aproximaram um pouquinho depois. Eles começaram a serem mais assíduos nos domingos, né? Sempre um domingo ao mês. E bastava 5 minutos. Ficar lá dentro da sala 5 minutos e eles faziam a cirurgia e aí a pessoa depois tinha o resultado lá com os médicos, fazendo os exames, e os médicos acabavam vindo nos conhecer, né, para saber o que tinha acontecido, porque o tumor tinha desaparecido, a AIDS tinha neutralizado, enfim, o mioma tinha sumido, o nódulo no peito tinha caído fora, enfim. Eles queriam saber como é que é. Para explicar uma desgraceira, porque primeiro não ia falar que era extraterrestre. Até porque nem todo mundo do Grupo Jade sabia que nós trabalhávamos com extraterrestre. Eu não podia dizer para todo mundo. Éramos 120 médiums que se distribuíam ao longo da semana. E só alguns médiums, no máximo uns 15, não passava disso, que eram recrutados para os domingos, que tinham a ver com essa missão da cirurgia espiritual com os extraterrestres. Então eu só recrutei quem estava, inclusive, preparado para entrar na sala, porque não tomava café, não comia carne, não fumava, não bebia. E como eu tomava minha cervejinha na época, eu nem entrava para fazer cirurgia lá. Só entrei umas 2 vezes para representar 2 crianças, né? Assunto esse que eu já contei aqui. Mas como representante para me submeter à cirurgia pelas crianças. As 2 vezes foi assim. Depois eu só entrava para iniciar os trabalhos, caía fora e deixava eles fazerem o trabalho e ia lá fora e orientando para a entrada, né? Entrada 5 minutos só, ninguém ficava esperando do lado de fora. A gente ficava de 8 da manhã até as 2 da tarde. Sempre de 5 em 5 minutos entrando um contingente para a cirurgia. Então era uma quantidade grande de pessoas que não ficavam esperando muito tempo. Era chegar, esperar pouquíssimo, 10 minutos, entrava logo, fazia a cirurgia e ia embora. A gente não deixava ninguém em penúria lá, que a gente também era contra isso. Pois bem, eles trabalharam muito bem, maravilhosamente bem, e eu, na oportunidade, eu nunca perguntei para eles quem eles eram, de onde é que eles vieram. Eu só vi os resultados eram os melhores possíveis. Sempre assim, gente me trazendo, inclusive, até
exames, olha só, meu tumor desapareceu, olha só, não sei o quê. E eu dizia, gente, para mim é tão normal isso, né? Eu vejo isso com tanta normalidade, minha cabeça é uma cabeça do futuro. Tudo que eu vejo aqui na atualidade, eu vejo como uma coisa muito atrasada, né? Porque a minha genética tem muito a ver com próximo, e próximo é muito adiantado tecnologicamente e espiritualmente também. São seres benevolentes. E me ensinaram muito através, né, de todas as informações que eu venho tendo ao longo, não tenho contato direto com eles, mas essas informações que acabam indiretamente sendo trazidas para mim, acabo vendo qual é a intenção deles, que é a melhor possível. Só que eles, não vejo eles como sendo eles os responsáveis pelas máquinas, mas também não sei quem são, nunca me preocupei com isso e tenho plena confiança total neles. Hoje, para minha alegria, né, vi até o resultado de um depoimento ali de um rim que apareceu no corpo de um filho de uma senhora que relatou, né, o ocorrido. O rim apareceu, um garoto diagnosticado com um rim só e que antes do Natal fez os exames rotineiros e o segundo rim apareceu. E eu já tinha falado para vocês que eles iam começar a recriar órgãos através do quê? Da cama fotoelétrica e da impressora 3D. Isso vai acontecer devagar, tá? Como aconteceu já com essa senhora e como já aconteceu já 2 vezes que eles me fizeram apreciar essa história. E eu já contei aqui também, um rim de um homem que estava com o rim necrosado, indo para a cirurgia, e na hora que fizeram lá o mapeamento lá, fizeram lá os exames pré-operatórios, para que ele no dia seguinte, na verdade, se apresentasse para tirar o rim. Quando fizeram lá os exames de novo, né, fizeram ali um mapeamento de novo e encontraram o rim dele totalmente restaurado. Porque a esposa tinha me pedido socorro de madrugada, porque os exames anteriores davam como necrose, né? Então tinha que dar entrada no hospital de manhã cedo para tirar o rim. Então os exames chegaram no dia anterior e o médico disse, vem logo para operar e tirar esse rim. E a esposa me ligou, que foi até uma pessoa que me relatou depois, né, através de um contato telefônico, de que o médico decidiu não tirar o rim porque o rim dele estava novinho. E o segundo ocorrido também foi de uma senhora que de madrugada, porque estava de madrugada lá em Portugal, e eram 11 horas mais ou menos da noite do Brasil, e ela disse que estava levando o marido dela, que estava com o rim transplantado, recém-transplantado, e que estava havendo uma rejeição do rim. E ela me disse que estava desesperada porque uma retirada do rim provavelmente seria óbito. Pela idade dele, por uma série de coisas. Porque tem que retirar para depois ficar esperando de novo uma nova oportunidade de um rim transplantado, né? Que não ia ter um ali na gaveta, né? Obviamente. E fiz o pedido para eles, né? Que faziam cirurgia com a gente aos domingos, pedi para eles o socorro para esse senhor. E ela levou ele no hospital e meses depois, não foi logo, né? Foi meses que ela me escreveu de novo. Falou que estava muito emocionada, que ela tinha aguardado um tempo, porque ela ia fazer depois exames. Tudo isso ocorreu de uma maneira muito impressionante. E que só depois de fazer os exames que eles mandaram fazer dentro de um prazo de 3 meses, é que ela, me parece que era 2 ou 3 meses, é que ela poderia ter certeza de que tinha acontecido. Então ela me relatou nesse e-mail, que antigamente não tinha WhatsApp, nesse e-mail ela me relatou, muito emocionada, inclusive. Ela disse, eu estou atrapalhando aqui com as letras, mas é que eu estou chorando, não sei o quê. Nós recebemos os exames que fizemos, né, posteriores, foi assim. Aí me relatou que ela foi naquela madrugada, depois de pedir socorro a mim, e eu acionar os seres benevolentes que faziam cirurgia com a gente, né, no grupo Jade,
que quando chegou lá, o médico, pouco tempo depois, chegou também, né? Porque ele é obrigado a ficar antenado com o transplantado, por causa disso, de rejeição. E ela disse que ele ficou lá atento com o marido dela um tempão, e aí quando saiu falou assim, palavras dele foram mais ou menos essas: não sei o que aconteceu, eu fiz uma punção no rim que eu achei que tinha transplantado, que era o rim, sei lá, do lado esquerdo, e vi que o rim era dele, imediatamente achei que eu tinha me confundido, fiz a punção lá no rim direito, achei que eu tinha, né, falhado a minha memória, né, isso aí não existe, mas ele tentou justificar que ele estava fazendo. E aí fiz a punção no lado direito, o rim era dele e estou procurando o rim que eu transplantei porque os dois são dele. Não encontrei o rim transplantado, eu encontrei o rim dele. Então nasceu um rim ali dele. Não sei como é que eles fizeram, não sei se eles aproveitaram o rim transplantado e transformaram na frequência do cara, para poder não haver rejeição, porque quando há rejeição, a frequência daquele órgão começa a se incompatibilizar com a frequência do receptor. Então não adianta ficar vendo sangue, nada disso. Esses exames são exames que se faz, mas que não dão garantias de que aquele órgão vai ser aceito, que é o primeiro momento. O segundo momento é a frequência daquele órgão, que é a frequência da pessoa doadora, ser compatível com a frequência, que não tem nada a ver com a parte biológica, tem a ver com a parte, né, de energia. Então eu até já ensinei, quem fez transplante recente, pede a cama fotoelétrica para harmonizar o órgão transplantado na frequência do receptor. Aí não vai haver de jeito nenhum rejeição. A rejeição se dá por causa disso, porque as frequências são diferentes, são incompatíveis. Aliás, 90% dos problemas de rejeição de órgão transplantado é por causa disso, é por causa da frequência, não tem nada a ver por causa da genética, da biologia, do exame de sangue, nada disso. Isso é secundário. Porque isso tudo se adapta, isso tudo se transforma rapidamente. A frequência não. Bom, então já houve um relato já na página da Máquina da Cura, não nessa, na página da Máquina da Cura, falando sobre o rim que apareceu lá. Então vai começar a aparecer, não se assustem, vesícula vai começar a aparecer em exame. Mas eu tirei meu rim, o rim tá lá, eu tirei um pulmão, o pulmão nasceu, parte do meu cérebro que foi retirada numa cirurgia de acidente de carro, ou acidente qualquer, começou a aparecer um cérebro inteiro. Vai acontecer, eu já avisei isso tem mais de 6 meses, muito mais de 6 meses. Vai acontecer. Restauração de órgãos. Restauração de órgãos é com a cama fotoelétrica. Restauração de órgãos que existem lá. Então, se você tiver com um órgão lá, mas com algum tipo de deficiência, como o cérebro, que tem uma parte retirada, então o cérebro está lá, mas ele não está na sua totalidade, é a cama fotoelétrica que faz a restauração. Se você está com um pulmão que está com uma avaria qualquer numa parte do pulmão, é a restauração, que é feita com a cama fotoelétrica. Mas se você está sem o pulmão, não todos os dois, obviamente, você morreria, mas só está funcionando com um e o outro foi retirado porque teve um câncer, alguma coisa parecida, aí sim você pede para impressora 3D, pede para a cama fotoelétrica mapear a frequência daquele pulmão, né, dentro do seu corpo, transferir essa informação para a impressora 3D, para ela recriar o pulmão, para ela enviar essa recriação como se fosse um transplante na hora que você estiver dormindo ali. Ele vai transplantar para ali, da máquina impressora, né, da impressora 3D, vai até o teu corpo físico quando você estiver dormindo, tá? Isso é feito quando você está dormindo.
Então não se preocupe, porque já já vamos começar a ver, né, órgãos aparecendo que não estavam lá. Os órgãos que foram retirados, eles vão ser recriados. Os órgãos e tecidos que estão danificados, mas que eles existem ali dentro de você, eles são restaurados. Então, se você cortou uma parte do intestino, você vai restaurar o teu intestino. Você não vai recriar o teu intestino. Ele já está ali. Ele só foi tirado uma parte dele. Mesmo que seja o intestino grosso. Mesmo que seja só a parte de tirar a água só, né? De sugar a água só, que o intestino grosso é para fazer isso. O delgado suga os nutrientes e o intestino grosso suga a água. Então, mesmo que sejam de funções diferentes, eles têm uma continuidade, né? São, senão, acho que 8 metros, né? Eles estão contínuos ali. Eles foram cortados, mas são contínuos. Então, você pode restaurá-los. Recriar é recriar rim que foi retirado, recriar vesícula que foi retirada, recriar um pulmão que foi retirado, né? Isso são órgãos de recriar. Os outros órgãos não podem ser retirados, porque senão você morre, né? Não podem ser feitos, qualquer outro órgão não pode ser retirado. Esses que eu falei podem ser retirados e você não vai ter problema de continuar vivo. Mas com certeza vai ter uma baixa de qualidade de vida. E se você tiver o órgão de novo, de volta, isso é fácil de fazer, é facílimo, porque o código daquele órgão está na sua célula tronco. Então, a própria cama fotoelétrica, ela busca essa informação em você, transfere essa informação, né, para a impressora 3D, recria o órgão e devolve o órgão para você. Isso foi feito. Eu vi fazer isso ao longo da minha vida, vi fazer, e eles fazem, tá? Então, é só uma questão de programar direitinho lá o que vocês querem. Restaurar é o órgão já existente, danificado, mas existente, e recriar é um órgão retirado. Aquilo que não existe em nenhum tecido, nada ali, nenhum resquício de nada ali. Bom, então voltando à história das máquinas, né? Eu vi um vídeo no YouTube em que se denunciava que haviam máquinas existentes da fisicalidade, né, na terceira dimensão, já servindo a todo mundo que tinha dinheiro e poder para se curar. E que isso não era dado à humanidade, porque a humanidade não tinha o direito de ficar curado de nada. Até porque a ideia é deixar a humanidade doente, né? Nós estamos subservientes aos seres involutivos, eles não querem a gente com saúde. Tudo vai ser feito para a gente ficar doente. Então eu vi esse vídeo, foi ano retrasado, exatamente em novembro, acho que no começo de novembro eu vi o vídeo, fiquei extremamente revoltada, como há muito tempo não ficava, muito revoltada com aquilo, achando aquilo um absurdo, porque que os poderosos... Porque era uma questão que eu falava sempre, o tempo todo. Eu dizia assim, mas por que essas pessoas são presidentes, ditadores, primeiro-ministros, reis, rainhas, pessoas consideradas com muita grana, né, que são pessoas bilionárias, por que esse pessoal não quebra a perna, não tem uma dor de barriga, não vai parar no hospital, não vai fazer uma cirurgia de cérebro, não vai tirar um rim? Por que esse pessoal não fica doente? Nunca fica doente, morre com mais de 100 anos de idade. Ainda mais um monte de gente que eu inclusive identificava como seres Illuminati, que são os fantoches dos reptilianos. Eu dizia, por que esse povo não rola escada? Não quebra a cara, não quebra o nariz, não vai parar numa UTI? Ninguém ouviu falar que a rainha mãe está lá tomando soro numa UTI. Por quê? Porque esse pessoal usa as máquinas. Essas máquinas foram criadas para servir aos poderosos, porque fazia parte de um contrato de escambo. Escambo é troca entre os seres humanos da elite e os seres involutivos, que são as raças
extraterrestres malévolas. Esse foi o escambo que foi feito. Eu dou a tecnologia para vocês e vocês me dão a subserviência dos seres humanos. Vocês vão me dar a humanidade para eu fazer o que eu quiser com ela. Ficar brincando ali, puxando as cordinhas. A gente vai botar eles dentro de uma Matrix. A gente vai ficar fazendo deles ali rato, laboratório, ponto final. Aceita o esquema. Por que foi aceito o esquema? As pessoas perguntam, mas por que aceitou o esquema? Porque a gente vacilou, que nós fomos criados no início para sermos diplomatas do universo. Sermos seres que íamos habitar, por isso que é crescer-vos e multiplicar-vos, seres que nós íamos habitar vários planetas de muito domínio bélico, muito domínio de seres de guerra, e a gente ia para lá para mostrar para eles que podia ser diferente. Então nossa missão era ser diplomata no universo. Fomos criados com a melhor genética, com toda a nossa capacidade psíquica expandida, fomos criados com uma série de possibilidades, com o nosso Merkabah ativo, a gente podia teletransportar para qualquer lugar, para dimensões, para planetas. Isso tudo a gente foi fazendo, uma parte da humanidade continuou fazendo, e continua até hoje fazendo, mas uma outra parte da humanidade resolveu trocar figurinha com esses seres. Ao invés de chegar nesses lugares para tentar dissuadi-los de serem tão agressivos, bélicos e conquistadores, não começaram a trocar figurinha. Olha, você me dá a tua tecnologia e eu te ensino a fazer o que eu sei fazer, porque eu fui criado com a melhor genética, eu cedo a minha genética para você. Aí começaram a fazer conluio. Aí o que aconteceu? Fomos expulsos do paraíso. Por quê? Porque comemos a maçã do conhecimento dado por quem? Por uma serpente, que é o quê? Uma reptiliana. E aí, tudo aquilo que a gente tinha conquistado por criação, né, por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, da melhor forma, né, da melhor... um capricho, né, que eu chamo. Fizemos uma coisa errada, né, fizemos um conluio com quem não devia, e pagamos o preço. Viemos para planetas prisionais, a Terra é um deles, tem 300 planetas prisionais, tá? Esse é um deles. Para ficar submetido o quê? A uma Matrix, em que a gente vai ficar preso na terceira dimensão, só vai ficar vivendo aquilo limitadamente, a gente não vai ter mais o poder de cocriar, não vai ter poder já de se autocurar. Tudo que a gente tinha, manifestava a realidade com facilidade, viajava pelos planetas, saía dos planetas um para outro, porque a gente originalmente não é do planeta Terra. O planeta Terra viemos depois que fizemos a lambança de trocar figurinha com quem não devia. Então ficamos ali, limitados a 10% da nossa capacidade, e submetidos a quem? Aos seres reptilianos que vieram para o planeta para tomar conta da gente. Ser nossos carcereiros. Então, nos subterrâneos do planeta, existem vários subterrâneos, não é só nos Estados Unidos, não. Existem toda uma convivência pacífica entre os seres humanos e os seres involutivos, para manterem os acordos. Nós vamos ter a tecnologia deles e vamos fingir que não estamos vendo o que eles estão fazendo no planeta Terra. E vamos deixar o planeta cada vez mais à mercê deles, né? Os seres humanos cada vez mais doentes, quem está doente não consegue chiar, não consegue brigar com ninguém. Está doente, está cuidando da sua saúde, da sobrevivência, isso tudo, né? Essa não distribuição de renda, isso tudo é para isso, é para deixar você escravo, para deixar você fraco, frágil, na sobrevivência. A gente está no modo de sobrevivência. E com a Matrix alimentando tudo isso, né? Pelos códigos alfanuméricos. Então, quando eu vi esse relato do cara que participou disso, que inclusive entrou na máquina da cura, que tem uma manifestação física já, né? Já existe, que esse pessoal todo, a rainha mãe, esse povo todinho entra nessas máquinas para manter a sua saúde, para não ter doenças, para curar de câncer e tal. Só que essas máquinas, segundo o relato do cara, desse militar que denunciou,
Quando denunciou, mataram a família dele toda e mataram os 2 cachorros dele. Então, quando ele tinha perdido tudo mesmo, ele foi para a televisão e foi escancarar. Já que me mataram minha família e mataram meus cachorros, bom, não tem mais nada para perder, a não ser a minha vida, vou escancarar. E começou a denunciar. E ali nesse relato dessa denúncia, né, que eu assisti, eu vi que só os poderosos e os caras que serviam os seres involutivos é que tinham direito de se curar rapidamente. Embora essas máquinas não tenham a abrangência dessas que nos deram de presente. Porque as de lá só usa para a parte física, biológica, para as doenças, e nem todas as doenças são contempladas. Você entra lá para tirar, por exemplo, a AIDS, não consegue. Mas para curar do câncer, consegue. Por que isso? Porque a máquina não funciona? Não funciona, é porque os seres involutivos não são burros. Eles trocam a porcaria conosco. Eles não vão trocar uma máquina de última geração. Eles vão dar igual aquela coisa do espelhinho pro índio, para a gente ir se satisfazendo só com aquilo ali, né? Não vão dar tudo, senão a gente se liberta deles. E todas essas tecnologias que a gente tem aí na nossa vida, né, contemporânea, são todas dadas por ele. É tudo porcaria. Isso tudo que a gente acha, que maravilha, isso tudo é ponto, é top de linha, é tudo porcaria, tudo que já não existe mais no cosmos. Não existe, ninguém faz mais isso, ninguém anda de carro com fóssil, né, com uma energia forte, ninguém faz isso, não existe mais isso. A gente é mantido assim com o que há de pior e mais obsoleto, tecnologicamente falando, e a gente está achando que está se achando, né? Está se achando. Bom, enfim, com essa minha raiva, né? Eu fiquei com raiva mesmo. Fiquei com raiva, revoltada, fiquei muito zangada, dizendo: a gente dá um duro danado, a gente faz o que é possível fazer para a gente manter o planeta em condições de fazer a sua ascensão. A gente está sempre se lascando, sendo bombardeado por eles, né, todo tempo, porque a gente está tendo a ousadia de peitar eles. Poxa, a gente não tem o direito de nada. Aí comecei a esculachar aos gritos dentro de casa. Se alguém escutou na vizinhança, não me interessa, eu só sei que eu gritei aqui dentro. Estava revoltado. Quando eu me acalmei, nem me lembro se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte, aí veio na minha cabeça assim: mas tem as máquinas em outras dimensões que podem ser usadas. E são melhores, mais eficientes, mais abrangentes. Aí eu parei, depois que eu vi aquilo vindo na minha cabeça, porque eles conversam telepaticamente, sempre conversaram comigo telepaticamente. Quando veio aquilo tudo na minha cabeça, eu falei: opa! E aí eles disseram: você sabe disso. E eu me lembrei que quando eu saía do meu corpo em projeção astral, quando eu era jovem, comecei a fazer isso de 17 para 18 anos e fiquei fazendo isso até os 29. Depois eu parei de fazer, porque senão eu ia acabar indo embora mesmo, né? Porque estava muito melhor lá do outro lado do que aqui, dentro de um corpo. E do outro lado, eu comecei a perceber, mesmo jovem, né? Eu comecei a perceber que primeiro a gente, em quarta dimensão, quando a gente se projeta, a primeira dimensão que a gente dá de cara é a quarta dimensão, que é onde nossos sonhos, inclusive, trafegam. Quando eu cheguei na quarta dimensão, eu fiquei olhando meu quarto como ele é mesmo, né? Eu fiz a projeção consciente e não foi a primeira, né? Foi lá mais adiante. A primeira não foi uma boa projeção, eu fiquei muito perdido, não pensei que tivesse morrido. Depois, com o tempo, fui me acostumando, vendo que era, o que era, não sabia nem que existia isso, que era uma projeção, que me deixaram ver ali o meu cordão de prata, enfim, que me ligava ao meu corpo físico. Me deixaram ver tudo que eu tinha que ver e aprender. E quase todos os dias fui saindo e fui cada vez aprendendo mais. E comecei a perceber que eu interferia na terceira dimensão, mesmo do outro lado, sem corpo. Então, já contei que já tirei um pirimbau miniatura da parede da casa do meu amigo, eu bati na porta de madeira da casa onde eu morava, minha mãe escutou. Então eu fui vendo que a gente, em quarta dimensão, interfere em terceira dimensão. Aí, quando eles me deram essa informação das máquinas que estavam em dimensões superiores e poderiam ser usadas, eu falei: mas é claro que elas são usáveis, porque elas interferem em terceira dimensão. Porque eu interferi sem corpo, por que elas não podem interferir só porque eu não estou vendo?
Se eu interferir na casa do meu amigo sem ele me ver, por que as máquinas não podem interferir na nossa vida sem a gente vê-las, né? E aí eu comecei a receber as informações de como é que elas eram. Que a máquina da cura foi a primeira a chegar, que era a máquina de sucção, é feito um canhão que faz um giro, né? Faz um giro. É igual um canhão de artilharia de costas, só que gira assim dentro, né? Faz um giro, como se fosse uma sucção giratória. Pode ser acionada em 3 modos: o modo lento, o modo normal e o modo turbo. Foi a primeira que apareceu, foi essa máquina, que é usada na materialidade lá nos subterrâneos dos Estados Unidos e em outros lugares, outros países também, que suga os íons negativados. Íon negativado não é a mesma coisa que íon negativo, não. Obviamente que eu sei que o íon ele tem a polaridade negativa, né? Mas íon negativado é cheio de energia negativa. Ele conduz uma energia que é negativa, não é íon negativo. Íon de polaridade negativa. Ele absorve a negatividade e faz a doença ali em você. Ele suga, a máquina da cura suga todos os micro-organismos patogênicos. Por que patogênico? Porque tem micro-organismos no nosso organismo do bem, que ajuda a gente a fazer digestão, ajuda a gente em um monte de coisa, em nos proteger. Então a gente não pode sugar todos os micro-organismos, só os patogênicos, só aqueles que causam doença, causam patogenia. Então por isso é que se fala em micro-organismos patogênicos, que são todos aqueles microscópicos, né, seres microscópicos que nos causam doenças, vírus, amebas, né, bactérias, tudo que for só visível ao microscópio. Bom, pode sugar todas as causas daquelas doenças, pode sugar todos os códigos alfanuméricos que manifestam a doença, pode sugar todas as magias, maldições, magias negras, feitiçarias e tudo aquilo que envolve energias negativas, né, espirituais, pode sugar tudo isso. Pode sugar nossa tristeza, nossa depressão, nossa raiva, nosso ódio. Pode sugar todas as conexões com seres extraterrestres involutivos. Pode sugar todas as conexões com desencarnados. Pode sugar todas as conexões com obsessores, com entidades de feitiçaria, só com conexões. Não pode sugar seres, né? Por pior que seja, eles não podem ser sugados. A máquina para na hora, não suga isso. Pode sugar pulga? Pode. Pode sugar barata? Pode. Pode sugar todos os bichos que a gente vê, que são todos eles desenvolvidos em laboratório pelos seres evolutivos, que são aqueles pequenos insetos que nos fazem mal, como mosquito, como escorpião, como bicho que vai te matar se tu deixar, que foram desenvolvidos em laboratório, né, que são do mal. Não tem negócio de Deus, esse papo furado, tá? Tem bichos que foram desenvolvidos na natureza do bem e tem bichos que foram desenvolvidos pelos seres do mal, ok? Então pode sugar pulga, carrapato, pode sugar. São seres que tem que sair do planeta. Formiga não. Formiga do bem. Lagartixa do bem. Lagartixa eu chamo que é lagartixa, é o reptiliano que é dissidente. Ele caiu fora. Então eles nos ajudam o quê? Matando os mosquitos, comendo os mosquitos, comendo as moscas, comendo esses bichos. E não se mata a lagartixa, tá? Então logo em seguida da máquina da cura, que pode fazer todo tipo de sucção. Só não pode ser usada em gestantes, lactantes, tá? Não pode ser usada de uma maneira ampla numa pessoa cheia de parafuso e mecanismos, né, que não são biológicos, que estão inseridos dentro da pessoa. Quando fizer a máquina, vai ter que dizer que tem que blindar na programação todos esses artefatos, para que não haja nenhuma retirada de localização. Às vezes a pessoa esquece e começa a ter algum problema ali. Não faça isso, tá? Então, a pessoa que tiver com algum tipo de artefato que não é biológico,
né? Você pede para a máquina da cura fazer naquela programação também não ir, né, naquele local, blindar, né? Não ir naquele local, né? Traça, isso aí. Fungo, tudo isso. Pode sugar tudo isso. Eu peço para sugar a carrapato e pulga dos meus cachorros. Bom, veio a cama fotoelétrica logo em seguida, não é? A cama fotoelétrica chegou para nos ajudar, porque a minha questão foi, tudo bem, isso vai sugar tudo isso. E quem tiver com algum tecido avariado por causa da doença, quem tiver alguma... Aí entrou a cama fotoelétrica, porque eu pergunto e eles respondem. Eles não podem dar para nós nada que não for perguntado. Eu pergunto, sou perguntadeira mesmo, aí perguntei, veio logo em seguida a cama fotoelétrica, que restaura todos os tecidos que estão avariados. Não recria órgão, ele restaura órgãos que já existem, mas que estão avariados pela doença. Logo em seguida eu fiquei perguntando, mas vem cá, o sujeito está fraco por causa da doença. Aí veio a cabine dos nutrientes. A cabine dos nutrientes vai nutrir você, não precisa fazer programação do que vai nutrir, não. E a única coisa que eu acrescentei foi que a cabine de nutrientes, para aquelas pessoas que querem emagrecer, que fosse injetado ali, né, ali naquele uso de 15 minutos, não precisa ser mais de 15 minutos não, pode ser 15 minutos que já dá conta, que fosse injetado ali, na hora dos 15 minutos, os polifenóis. Por quê? Em quantidade adequada. Por quê? Porque os polifenóis ele pega a tua gordura localizada e transforma em energia. Então, para quem quer emagrecer, é excelente aproveitar a cabine de nutrientes e pedir para, durante o uso da cabine de nutrientes, a cabine também injetar polifenóis em quantidade adequada, sempre em quantidade adequada. Não precisa botar nada mais ali. Não inventa história de ficar injetando coisa que você não sabe se vai desequilibrar o teu organismo. A máquina tem sensorial para poder saber o que precisa, o que você está deficitário em termos de nutrientes, seja ele qual nutriente for. Então não precisa dar ordem, não precisa ensinar missa a padre, não precisa dizer para a cabine o que ela tem que fazer, ela já sabe o que tem que fazer. O que eu acrescentei para os polifenóis, porque as pessoas ficavam pedindo programação para emagrecer, e eu acho que a cabine de nutrientes é uma excelente ajuda para quem quer emagrecer, porque ela vai transformar aquela gordura localizada em energia, que é o que os polifenóis fazem. Né? Onde é que você encontra polifenol? No vinho tinto, no mirtilho, na amora, na pitanga, naquela frutinha vermelhinha, esqueci o nome. Tudo que for vermelho vivo ou fechado, aquele vermelho mais tinto, né, são muito ricos em polifenóis. Eu como mirtilho aos montes. Quando eu posso, eu vou lá no Hortifruti, compro mirtilho, que é muito bom. Mirtilho é excelente, inclusive para liberar, como é que se diz? Memórias tóxicas, né, que às vezes ficam retidas no seu organismo, nas suas células e tal, causando as doenças também. Depois eu comecei a questionar, não me lembro o que era, e veio a cápsula do rejuvenescimento, que é uma proteína que envolve o teu corpo todo, melhor ser deitado ou tomando banho. Programa para de madrugada ou programa na hora de tomar banho. Antes de tomar banho faz ali 5 minutos, para quem tem paciência de esperar. Então faz de madrugada quando estiver dormindo, né? Bota lá para funcionar, porque uma proteína vai sair da base da cápsula, né, e vai envolver você até aqui, não vai envolver teu rosto não, só vai envolver até aqui, assim, pra você não ficar com a sensação de asfixia. Ela é assim, igual a geleca que você dá de presente pra criança, aquela geleca, então, fica igual a geleca. Eu, para dizer a verdade, quando eu vi assim, né, rapidamente, me pareceu ser uma coisa meio alaranjada, escura, parecia uma gelatina, meio laranja escura.
meio um amarelo alaranjado, mais ou menos assim. Um amarelo alaranjado. Envolve você e essa geleca, né, essa geleia que envolve você, ela está recheada de proteína de desenvolvimento. É a proteína que já tem no nosso organismo para a gente multiplicar as nossas células. Só que essa proteína que está no nosso organismo, ela está condicionada a um programa de perda de energia. Por isso é que a gente envelhece. Porque quando você multiplica uma célula, ela perde energia. Então, o filhote daquela célula que está sendo reproduzido já está sem energia e começa a não ter mais elasticidade, começa a perder uma série de propriedades. Então, o que essa cápsula do rejuvenescimento faz? Ela mantém a multiplicação celular dentro do padrão do GNA, que é o nosso DNA verdadeiro, aquele que está programado para não perder energia, para manter o nosso corpo na compleição dos 25 anos, dos nossos 25 anos, que é quando a gente foi criado, né, no início de tudo, sem a gente fazer a lambança, nós fomos criados para crescer, né, e chegar aos 25 anos parar de amadurecer. Então a gente parava nos 25 anos e mantinha o nosso corpo nos 25 anos. E aí o GNA continuava dentro do padrão de multiplicação celular, sem perda de energia e consequentemente sem perda de elasticidade, né? E a cápsula do rejuvenescimento não precisa ter programações, faça isso ou faça aquilo, não. Ela só precisa ser acessada e acionada para um tempo X, 15 minutos, meia hora, 1 hora. Não passa de 1 hora não, depois de 1 hora eu acho que descarrega muito o corpo, né? Os primeiros sintomas que vai dar, eu parei com a minha, porque o meu cabelo estava ficando preto, né? Eu não sei se ainda está preto, e já está começando a ficar branco de novo, porque eu parei. O cabelo já branqueou de novo, porque eu parei, eu estava todo cheio de mecha preta aqui, todo mundo começou a ver as mechas pretas, eu falei, pode parar. Primeiro que eu não vou ficar tanto tempo no planeta Terra para essa coisa de ficar com cara de 25 anos. Se eu tiver que ficar com a cara de 25 anos, eu fico lá em próximo. Prefiro, né? Então, não estou muito preocupada com isso. Não quero ficar doente, não quero ficar sem energia, isso é o que eu não quero. Então, a cápsula do rejuvenescimento, ela cria para você um padrão dos 25 anos, né? E vai reproduzir esse padrão, que foi o padrão original da nossa criação, né? Que é o nosso GNA, que eu já ensinei a ativar, e está aqui do lado da traqueia, um de cada lado, um código de cada lado aqui. Eu não sei se são dois que atuam juntos ou se é um complementando o outro, isso eu não sei responder. Mas se você fizer aquele exercício, né, que está na live, que é esfregar as duas mãos, fechar a mão esquerda, mantê-las fechada, colocar a mão direita aqui, do lado direito do teu pescoço, fazer esse movimento, né, de um lado para outro, assim, né, agarrado na pele, né, fazer umas 15 vezes, depois fazer vertical, primeiro faz horizontal, né, faz vertical, depois faz circular, sempre mantendo a mão colada aqui, depois vem para cá, sem tirar a mão do pescoço. Não vou fazer isso agora, porque isso vai atrapalhar aqui o fio, né? Mas é aqui agarrado, faz assim e faz assim, circular. Depois, sem tirar a mão da pele, passa para cá e faz a mesma coisa do lado esquerdo. A mesma sequência, vertical, horizontal, vertical e circular, 15, 15, 15. É o que basta. Eu digo para fazer tomando banho e manter a mão esquerda fechada até acabar a série. Acabou a série, abre a mão. Eu digo para as pessoas fazerem isso no banho, por quê? Porque desliza com sabonete, fica melhor. Aqui eu tô suada, então fricciona, dá um desconforto. E isso vai ativar internamente o teu corpo já no código GNA, que vai ser bom, porque quando a cápsula do rejuvenescimento estiver ali atuando, você vai ter a ajuda do teu próprio GNA interno, que estava aqui quietinho, desativado, porque eles desativam tudo para deixar você em modo sobrevivência. Por isso é que o nosso DNA só tem 10% de aproveitamento, porque as 5 pares de hélices estão desacordadas, só tem um par de hélices. Por quê? Porque a gente está preso. Nós estamos, né? Então, estamos em sistema prisional. Em sistema prisional, eles não vão deixar a gente 100%, vão deixar a gente meia boca, né?
Aí depois da cápsula do rejuvenescimento foi que apareceu a impressora 3D para ser acoplada à cápsula, à câmara fotoelétrica, em caso de recriar órgãos. Depois, mais adiante, na verdade, não aconteceu. Foi janeiro mesmo de 2019 que aconteceu de aparecer a esfera, né? A esfera da tal câmera 360. Que eu fiquei, se vocês se recordam, eu fiquei ali tentando protocolar como era o funcionamento. Fiquei o tempo todo ali, janeiro, fevereiro, março, abril, eu dizia para vocês, não está adiantando nada, não está funcionando nada, nada está acontecendo, não sei como é que é, não estou fazendo o protocolo direito, não sei do que se trata. Só que era o seguinte, eles apresentaram a câmera 360, mas não podiam dizer para que servia. Por quê? Porque em julho, 20 de julho, ia acabar a nossa quarentena dos... Quantos anos? Dos 7 anos. Dos 7 anos que esticaram para que a gente escolhesse se a gente queria ou não ir para a quinta dimensão. Então, nossa quarentena acabava dia 20 de julho e, obviamente, depois do dia 20 de julho, aí veio imediatamente veio para que servia. Eu fiz de tudo ali. Consertar o passado, não sei o que. Eles deviam estar rindo a beça da minha cara pelas minhas tentativas. Aí entrava na câmara, vamos agora fazer a mudança do passado, fazer não sei o que. Eu achava aquele meio frouxo, mas eu botava a programação. Eu quebrei a minha cara em todas elas. E fui dizendo para vocês que eu estava quebrando a cara em todas elas, porque não estava funcionando nada. Daí, depois do dia 20 de julho, que eles me falaram, é para materializar o seu desejo, é para materializar o seu futuro, é para colocar o seu futuro colapsando para cá, para a realidade de terceira dimensão, porque a câmera 360 é quinta dimensão, é uma esfera que lá dentro está em quinta dimensão, a tela e você, bota você afinado em quinta dimensão para você poder materializar as coisas. A gente em quinta dimensão, a gente materializa as coisas, a gente já codifica as coisas para colapsar aqui em terceira dimensão. Aí eu falei, entendi, mas foi logo depois do dia 20, acho que foi 21, 22, que eles já falaram logo. Eles deviam estar rindo da minha cara, porque eu devia estar desde janeiro lá, dando tiro fora, né, pagando mó amigo, porque aquilo não funcionava de jeito nenhum. Eu dizia, nossa, mas eu já fiz todos os protocolos possíveis do funcionamento dessa câmera, não sei para que serve. E aí descobri para que servia. E logo em seguida veio uma informação do próprio David Wilcock numa transmissão pelo YouTube, dizendo que a câmera 360, que ele dava o nome de nave 360, já existe na terceira dimensão e serve para materializar os sonhos, os desejos. Eu falei, meu Deus, ele está falando da câmera 360. E veio também ele dizendo que servia para teletransporte, para a gente sair dali para outro lugar. Ali eu freiei a minha vontade de testar, porque ali tem um protocolo, ele está dizendo que a gente não pode botar roupa sintética, que está arriscado a chegar nu no outro lado. Imagina, né? Imagina a situação. Enfim, eu comecei a ficar preocupado, dizendo, não, tem que começar a fazer isso de um outro jeito. Ainda não fiz o teste, não. Mas eu vou já fazer, né? Breve vou fazer, para ver se eu saio de um cômodo da minha casa e vou para outro. Porque aqui não tem perigo de eu aparecer sem roupa na sala, né? Sair da varanda para a sala da minha casa, não tem perigo nenhum de eu chegar ali sem roupa, porque eu estou com roupa sintética. Porque eles dizem que não pode usar nada que não seja biológico. Então, tudo que tiver para ser teletransportado tem que ser biológico, não pode ter sintético na história. Bom, então isso eu vou testar ainda. Depois disso, depois da câmera 360, que a gente faz todo domingo às 18 horas para materializar aquilo tudo que a gente materializa, inclusive que a gente quer que o planeta vá para a quinta dimensão, a gente quer materializar esse desejo,
todo mundo junto numa câmara única, que tem câmara individual, que só uma pessoa senta numa poltrona e abre um telão de 180 para você materializar o seu desejo ali. Você vai visualizar o que você quer que aconteça, se vendo já no acontecimento. E tem a coletiva, que é uma cápsula imensa que cabe quantas pessoas quiserem fazer o trabalho juntas, que a gente faz domingo às 18 horas. Né? Sempre a gente faz ali a materialização de várias coisas. E aí, por último, chegou o gerador de energia solar, porque eu tinha feito uma bronca, porque eu fiquei 12 horas aqui sem luz. E eu cheguei de manhã e falei, que absurdo. Que absurdo ficar refém de um negócio desse. Aí comecei a brigar, né? Comecei a brigar. Eu tenho a impressão de que as coisas só funcionam. Meu telefone deve ser assim. As coisas só funcionam, eles me dizendo as coisas quando eu baixo o Sebastião e baixo o Santo e começo a brigar. E eu me lembro que eu estava zangado, eu fiquei 12 horas assim, fiquei de 8 da noite às 8 da manhã, de sábado para domingo, se não me engano. Foi de sábado para domingo ou de sexta para sábado, não me lembro. Falei, cara, eu ia ver filme na Netflix, eu ia dar uma relaxada, estava trabalhando, inclusive, num período que eu estava trabalhando de domingo a domingo, e naquele sábado eu já tinha acabado de fazer o meu trabalho, estava relaxando. Quando eu ia ver um Netflix da vida, às 8 horas acabou a luz, só apareceu às 8 da manhã, um calor desgraçado, sem poder ligar um ventilador. Aí quando chegou de manhã, eu incorporei Sebastião e comecei a brigar com a parede, com tudo que é lado que tinha na minha visão. Briguei até não poder mais. Daí veio assim na minha cabeça: por que você não usa o gerador da energia solar? Você desliga todos os disjuntores. Eu falei, nessa casa não. Essa casa é toda bichada. Se der um negócio errado aqui, né, porque disseram que isso ia ser, esse gerador ia ficar no telhado, em cima, né, da casa, como se estivesse pairando, né? E que todos os fios seriam alimentados com essa energia solar. Só que isso aqui é tudo bichado. Isso aqui, eu não posso mexer em nada. Se eu der um espirro aqui, os troços desaba. E eu não quero testar aqui. Quando eu chegar no lugar que eu tenho que chegar, se Deus quiser breve, a primeira coisa que eu vou fazer é testar isso, esse gerador. Aí festa no céu. Porque eu não vou precisar pagar dinheiro nenhum para energia solar, porque eles não vão provar que eu estou com energia solar na minha casa. Não tem gerador nenhum visível. É que eu vou. Não tem telha nenhuma solar, não estou com nenhum equipamento para eles me taxarem, que a ANEEL está querendo taxar quem usa energia solar, francamente, né? Essa máfia tem que acabar, né? É uma máfia que nem o universo usa mais isso. O universo usa energia solar. E tem uma outra energia, psico não sei o que, psicotrônica, sei lá, psico não sei o que também é usada. A gente é da idade das cavernas em relação a tudo que é tecnológico. Então eu digo, não, vou fazer um upgrade aqui, vou usar isso não. Mas só que eu não estou usando porque eu não quero testar numa casa bichada, que depois vai ser um transtorno. Mesmo que eu não pague a restauração de todo o sistema, vai me causar prejuízo, porque eu uso a internet, né, eu trabalho pela internet, então nem dá jeito para fazer isso, né, nem para arriscar. Então quando eu for para minha casa, eu arrisco lá. Enfim, aí chegou esse gerador que eu ainda não testei. Eles disseram que vai chegar mais máquinas. Não faço a menor ideia do que se trata, para que serve. Juro por Deus, não sei, não tenho ideia nenhuma para que serve. Né? Eles disseram que vão nos ajudar. Né? Eles vão com essas máquinas devagar. A gente tem que entender essas coisas. Eles vêm com as máquinas de uma forma mais vagarosa. Primeiro, para a gente absorver uma coisa que a gente não está acostumado, que é usar algo que a gente não vê. Que é usar algo que a gente não enxerga, que não vê. Né? E que tem uma utilidade infinita, que não precisa de ser comprado, não precisa ser alugado, não precisa ser reciclado, não precisa ser restaurado, não precisa ser substituído. Tem
tem durabilidade eterna, enfim, é algo espetacular. E para se acostumar com o futuro, a pessoa tem que ter cabeça. Não é qualquer um que está preparado para o futuro, não é mesmo. Não adianta ficar chamando todo mundo, vem todo mundo, as máquinas, porque as pessoas, a maioria não vai entender, as outras vão debochar, e as outras vão achar que é maluquice, outras vão dizer que é coisa do diabo, e eu já escutei cada bobagem, porque não está preparado. Ela prefere viver, né, na caverna, mal para chuchu, e acha que isso tudo é normal, né, que está evoluindo. Não está evoluindo nada, estamos andando a passos de cágado. Tá? Essa é a má notícia. Nós estamos andando a passos de cágado. A nossa tecnologia, em 2020, eu me lembro que eu via desenho animado na década de 60, que dizia que em 2020 a gente estava voando por aí em carrinhos que eram silenciosos, Jetsons, se eu não me engano era Jetson, a família Jetson. Eles voavam nos carrinhos sem fazer barulho, energia, não me lembro qual era que eles usavam, mas não tinha nada a ver com gasolina, nada disso. O carrinho freava antes de um obstáculo para não ter colisão. Isso já existe. Os seres evolutivos têm essa tecnologia, só que não dão para nós, porque não interessa ver a gente evoluído tecnologicamente. Porque eles têm uma inveja mortal nossa da gente ser mais evoluído do que eles espiritualmente. Por mais terrível que a gente veja o ser humano agir, né, que esses que fazem isso estão muito vinculados a eles, né, são serviçais dele diretos, a fazer maldade de todos os tipos, esses não vão evoluir espiritualmente mesmo, né, vão ter que ir para um lugar mais atrasado, vão ser escravos deles lá nos planetas deles. Mas o pessoal que tem um certo bom senso e tem uma ideia de que vieram aqui para melhorar, que mesmo que não estejam em grandes avanços, obviamente estão muito mais evoluídos que esses seres, muito mais. Mesmo aqueles que não têm muita informação ou que não estejam muito habituados, mas não são pessoas que causem danos, estão 1000 anos na frente desses caras. Por isso é que eles não querem essas pessoas despertas, informadas, usando as máquinas. Eles não interessam para eles, eles têm verdadeiro ódio, né, de tudo isso, de todas essas informações que eles nos deram, né, porque nós pedimos, né, pedi e receberei, bata e a porta se abrirá. É assim, é a lei do universo, eles não podem interferir na evolução do ser humano. O ser humano não pensa sobre isso, não quer sobre isso, eles não dão isso. Mas se eu começo a gritar dizendo que é absurdo, o que é isso, não tem solução para isso, eles imediatamente vêm com a solução. Porque você falou sobre isso. Isso é uma lei cósmica, não pode interferir no seu livre-arbítrio e não pode interferir na evolução de um planeta. Essa é a primeira lei cósmica. Mas se você ficar chiando aqui, dizendo que absurdo, o que é isso? Por que a gente não tem isso? Aí eles imediatamente nos fornecem, porque eles têm como provar de que um morador no planeta Terra chiou, querendo uma solução. Então é uma questão só da gente estar antenado. A gente está antenado, tem que estar antenado, para a gente poder cada vez ter mais as informações. Então todas essas máquinas, né, que aos poucos foram chegando para nós, para a gente poder absorver o que há de bom nelas, e que elas vão nos ajudar cada vez mais, porque vão chegar outras máquinas também, não é para ficar desesperado, né? Querendo aprender tudo, não, aprenda devagar, vai estudando devagar, vai absorvendo tudo devagar. Porque à medida que você vai absorvendo, as máquinas vão sendo mais eficazes, porque elas vão funcionar, por conta que elas não funcionam quando você está duvidando, quando não funciona quando você faz uma programação inadequada, aí não funciona, nem liga, nem vai ligar. Então as máquinas nunca prejudicam você. Se a máquina for acionada inadequadamente, ela não liga, não vai ligar. Então se está acontecendo alguma coisa dentro de casa,
Ah, apareceu uma cobra, ou então o meu carro bateu, ou o meu filho teve febre. Isso é tudo expurgo de um lugar contaminado, que está sendo mostrado onde é que está a contaminação. Onde é que está sendo mostrada essa contaminação. Então, vamos aproveitar as máquinas de uma forma responsável, de uma forma grata a eles. Não precisa agradecer a mim, não precisa disso, porque eu sou só a carteira que estou levando a informação. O mérito é deles terem bypassado, inclusive, até o código de entrada, porque não eram eles que iam entrar. Pelo que eu percebi e observei em toda essa movimentação, eles estavam impedidos de fazer uma interferência. Eles só conseguiram essa permissão de interferência porque eu fiquei gritando aqui, nem uma louca, dizendo que aquilo era um absurdo, porque o cara denunciou em transmissão pelo YouTube que essas máquinas, a cama fotoelétrica já existe na materialidade, a cápsula, a cabine dos nutrientes já existe na materialidade, a cápsula do rejuvenescimento parece que não. A impressora 3D já existe na materialidade, nos bastidores, já existe isso funcionando para os poderosos, para as pessoas que estão destruindo o planeta só porque elas têm dinheiro e poder, porque os seres evolutivos só servem com eles, só fazem trocar figurinha com eles, que são poderosos, que mandam no planeta, né? Politicamente, economicamente. Então é com eles que eles fazem a conversa, não é comigo, não é com você que está assistindo. Você não tem nada para trocar com eles, a não ser a sua subserviência, que já é deles. Eles já compraram a tua servidão. E para se libertar disso, é dizer, não quero mais isso. Eu quero quebrar qualquer contrato que tenham com vocês. Contrato de você ficar me torturando, para eu ficar sofrendo e vocês se alimentando do meu sofrimento. A rescisão do contrato kármico que eu ofereço é justamente para isso, para se desconectar deles, para você não ser mais um nesse tonel, né, de ofertas, esse plano, né, de escambo. Você cair fora dessa panela que foi oferecida por aqueles que fizeram escambo com eles. Eu ofereço à humanidade, mas nem toda a humanidade está disponível. Muita gente caiu fora já deles, então nem todo mundo está ali para ser torturado por eles. Caiu fora, quebrou o contrato. Bom, acho que só assim, para dar uma piada assim, geral, para as pessoas terem uma ideia do que se trata, eu continuo dizendo, a melhor forma da gente se libertar das coisas é através do conhecimento e através do estudo. Não existe outra. Então vai estudar, vai ler, escuta as livinhas fazendo as coisas. Você tem que fazer um trabalho doméstico, tem que limpar a casa, bota a livinha para escutar, e para você escutar enquanto você limpa a casa, enquanto você faz comida, porque aí você vai aproveitando o tempo e vai se informando daquilo ali. Não é uma questão só de se organizar e de priorizar as suas coisas. Ver o que é prioridade na sua vida. Tem gente que fica fazendo comida, olhando televisão, aqueles programas medonhos, que não servem para coisa nenhuma. Serve para deixar você emburrecido. Agora, escuta uma live de informação a respeito das coisas, para você poder cada vez ficar mais afiado em como fazer a programação para você, para teus parentes, para teus amigos e até para pessoas desconhecidas. Um abraço grande, bom final de semana para vocês.